Voltamos então com o nosso quarto bloco do programa Desvendando o Original. E eu queria voltar sobre a questão da multiforme graça de Deus, né? Porque a gente às vezes tenta colocar Deus dentro de uma caixinha, né? E falar, Deus, você tem que agir assim, senão não é de Deus. E a gente tem um grande exemplo, que eu acho que foi uma visão que veio do alto mesmo, que é a questão da Igreja Bola de Neve, né? Muitas pessoas ficam escandalizadas, só tem uma prancha no púlpito. E eu acho isso ridículo, porque Paulo falava, eu me fiz todas as coisas para com todos, né? Eu me fiz grego com os gregos, judeus com os judeus. E tem que saber buscar de Deus a estratégia para alcançar os povos, né? E se não fosse essa estratégia, talvez você não tivesse conhecido o caminho, né? É verdade, cara. Eu vejo, quando falo de igreja, de Bola de Neve, eu vejo muito como um carinho de Deus, como um cuidado de Deus para minha vida, sabe? Primeiro eu penso em tudo para mim, né, do meu amor, do meu relacionamento com Jesus. Depois, óbvio, você olha todo mundo que está lá, né, todo mundo que aceita Jesus, todo mundo que recebe Jesus que está lá. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja da Barra, aí eu estava sentado, assim, estava uma pregação muito gostosa da pastora lá, era de manhã, e a igreja em frente à praia, sabe? E estava a janela aberta, assim, ela pregando, muito maneiro, muito gostoso, a presença de Deus ali real. E eu vejo uma direitinha passando lá atrás, assim, ó, que chamou minha atenção. E me fez lembrar, caramba, cara, como que Deus é perfeito de fazer o que eu queria, desse cuidado. E eu acho que Ele vai fazer com qualquer pessoa, cara, qualquer um que... Existem igrejas de todas as formas. Eu vi uma pregação, não lembro de quem, que falava que o cara, quando se converteu, ele foi numa igreja, tipo assim, só tocava aqueles rocks super pesados, galera toda tatuada, com a orelha com aqueles espaçadores gigantes. E a galera, glória a Deus, e adorando a Deus com essas músicas. E no final da pregação, todo mundo chorando, aceitando Jesus. Glória a Deus. Então, assim, se as pessoas estão aceitando a Jesus, é sinal que Ele está ali. Com certeza. Depende do nome da igreja, cara. Se é Bola de Neve, se é Cristo, é nome engraçado, né? É. Mas se a pessoa está aceitando a Jesus, é sinal que Ele está presente nesse lugar, entendeu? Então, com certeza. Glória a Deus pelo apóstolo Rina, que teve essa visão, que se colocou para ouvir o que Jesus queria com esse povo, com essa galera. E a igreja Bola de Neve está crescendo como uma bola de neve mesmo. Em pouco tempo já estamos aí em vários lugares acho que já todo o litoral e tá vários com outros. Membros a igreja aqui, mais ou menos? Cara, essa igreja está mais ou menos 400 a 500 membros. E já tem 10 anos já aqui em Niterói? Não, né? Ainda não. Tem acho que 6, 7 anos. Aí tem igreja aí que tem 100 anos, está com 20 membros. Depois não sabe por quê. E tá tacando pedra, né? A gente vai tacando pedra nos outros. Eu convido quem quiser, qualquer Bola de Neve, chegar, conhecer. E assim, cara, posso falar alguma coisa antes de querer falar de qualquer igreja, sabe? Eu vejo várias coisas, várias situações. Às vezes eu ouço umas pessoas falando mal de tal igreja. Uma vez meu pai veio falar assim, aquele cara lá, meu irmão, pareceu a casa dele, cheio de dinheiro. O cara, meu irmão, esse dinheiro é dinheiro que ele rouba. E aí minha mãe deu uma explicação, eu estava presente e falou, olha só, um dia a gente vai estar diante de Deus e todas as pessoas vão ser julgadas e vão falar, né? Toma cuidado com o que você está falando, que de repente esse cara, ele fez muito mais obras para Deus e fez muita coisa que você, que está aqui só falando. E tipo assim, jogou... E eu falei, caramba, é verdade, né? Às vezes a gente critica alguma coisa e não sabe do que se passa, não sabe o que... Bola já falou já muito mal, falou que a galera fumava uma coisa, muito pelo contrário, cara, a igreja dura pra caramba, sabe? Lá para você namorar, ter é a maior complicação, né? Mas glória a Deus, porque é um cuidado de Deus. Deus, a cada igreja tem uma disciplina, a gente entende que Deus ele vai falar e a gente precisa estar debaixo daquelas regras que Deus passa para aquela igreja. E eu não vou ficar me ligando em outra igreja. Se Deus fala com alguma regra diferente, é porque aquele tipo de pessoa diferente da outra igreja precisa ser, né, ministrado daquela forma. Com certeza. E glória a Deus, eu estou nessa igreja mas da mesma forma que eu encontro outros irmãos, eu estava na semana passada na Venezuela, encontrei lá os surfistas de Cristo. E é uma missão, né, dos surfistas de Cristo. E quando eu encontrei com os caras, eu estava orando, quando eu estava julgando, e quando eu desci do palanque, eu vi lá em espanhol assim, hoje oramos pela tua vida, o Senhor Jesus é nosso rei e tal. E eu, caramba, e por eu ter Deus dentro de mim, né, o Espírito Santo está em mim,
E ter certeza de que Deus estava naquelas pessoas, eu olhei assim, caramba, como que eu amo esses caras assim. Acabei de olhar para os caras e já amava aquele cara. Já sabe que é da mesma família. Mas né? já sabe que nós somos irmãos. E mesmo no mundo espírito. todo Deus ele vai falar de... Ele tem, né? Ele teve esse cuidado comigo, ele teve... Pô, não sou melhor que ninguém. Ele vai fazer igreja muito louca ainda para aceitar, para pegar, né, esse tipo de gente que ele quer. Tomara que as pessoas escutem, né, e entendam isso. Um exemplo que eu e o Gustavo, a gente está pesquisando muito na internet, é a igreja do Rob Bell mesmo. É um cara, um americano, um jovem, que tem uma igreja que tem um estilo completamente moderno, assim, diferente. Usa uns recursos tecnológicos, usa umas músicas totalmente, assim, diferentes, voltadas para o público jovem. E o cara, acho que tem... A igreja dele, acho que tem 10 anos, está com 10 mil membros. Entendeu? Ele começou a igreja com 28 anos. Então Deus está levantando novas formas para atingir outras pessoas. O Márcio, por exemplo, eu creio que sendo surfista também, tivesse tido contato com um estilo diferente desse de pregação, ou até outras pessoas que você conhece que estão desviadas ou que nunca aceitaram a Cristo, da sua época, que é uma geração anterior do Dudu, talvez estariam hoje com Cristo, né? Se tivesse tido uma abordagem dessa, né? Assim, ó, o lugar que você está assim... influencia muito, né? Com certeza. Eu fiquei um bom tempo na Bola de Neve, porque o meu filho sempre gostava de ir lá. E o tempo que o meu filho estava na Bola de Neve, tem uns 2, 3 anos mais ou menos, era o tempo que eu estava muito ruim assim em relação a Cristo, estava muito longe de Cristo, estava com problema no meu casamento. E eu lembro sempre que meu filho sempre falava assim, ele falava assim, pô pai, vamos lá hoje. E sempre quando eu ia lá assim, cara, pô, aí o pastor Zaniel lá tinha uma palavra assim, Deus usava. Aí era aquilo que partia no meu coração, eu falava assim, vou voltar, sabe? Então, assim, eu não conhecia, né? Sabe? Muito tempo aqui, morando aqui, a minha vida toda aqui, eu falei, caramba, como eu nunca vi essa igreja aqui? Sabe? E o meu filho foi, entendeu? Seu filho foi usado para te assim, trazer mais para perto de Cristo. Glória a Deus por esse ministério, né, que Deus tem usado assim, que Deus usou assim para me trazer, porque foi naquele momento que eu estava lá, teve um culto lá que o Zé falou assim, você pede para Deus. E eu olhei assim para Deus assim, eu falei assim, ó, eu quero voltar, mas não consigo. Aí na semana seguinte eu fiquei doente, eu fui pro hospital. Aí foi naquele processo do hospital todo, que eu entendo que foi uma desintoxicação que Deus fez comigo, e foi. Não tem outra explicação, porque o médico procurava que eu tinha, ninguém sabia que eu tinha. Não achava nada. O pessoal achou que eu tinha câncer na hipófise, que é uma glândula que tem no cérebro, que fazia passar mal. Mas era... Não tinha nada. Desintoxicação. Espiritual mesmo. Era espiritual, entendeu? Eu senti... Carregozinho de leve. E Deus falava assim... E esse é na memória, né? Aquele culto de domingo, sabe? O Daniel até falava assim, pede o que você quer, sabe? Aí eu pedi isso, eu falei, eu quero voltar, mas não consigo. Entendi. Tem uma força que milita contra, né? E Deus foi... Tremenda, né? Aí a gente tem Hebreus lá que fala que Deus corrige quem ama, açoita quem ama, e Deus foi ali e me puxou, sabe? Botou ali, vou arrancar, vai doer, entendeu? Mas eu fiquei... E ali, sabe, depois, graças a Deus, Deus me deu a direção também, assim, eu fui para a comunidade cristã videira, que é Itaipu também, que, assim, uma igreja assim que, sabe, assim, não vou dizer que é igual a Bola de Neve, porque igual é difícil de ser, mas, assim, uma igreja simples, assim, um pastor assim, parecido, sabe, né? Família pra caramba, sabe, e não é aquela coisa engessada. Sei. E aquela liturgia. Glória a Deus, é o que eu falo, assim, você ser simples e natural com Deus. Aí flui o ministério de Bola de Neve. Adorar em espírito e verdade, né? É isso que Jesus está falando. A mulher samaritana falou, agora Jesus, os samaritanos acham que é certo adorar lá em Samaria. Os judeus falam que é em Jerusalém. Onde é que é o certo? Aí ele falou, vai ter um tempo que não vai adorar nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas Deus está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade, né? Então isso é um problema, porque se tem adoração em espírito e em verdade, tem o contrário, que é a adoração na carne e na mentira, que é uma coisa que a gente acaba vendo muito. Não vê, Rafael? O que você acha? Vê direto. Você já adorou muito na carne, já, né? Já. Dá uns bailados assim que não era muito... O bailado eu não digo fazia não, umas coreografias que... Mas eu até falo você muito que era pra minha mãe. Pra boate, né? Dançar. Eu falo muito pra minha mãe assim, mãe, veja bem, nem todo mundo que joga futebol é jogador de futebol. Então, a gente, muitos professam o nome de Jesus, muitos acham que adoram Cristo, mas certeza. não estão inseridos naquele contexto do Espírito em verdade, né? Que é o que Deus busca realmente. Né? E uma coisa que eu vejo que a Bola de Neve faz muito
questão do discipulado, do evangelismo, né? Eu lembro muito sempre do Mola, né? Mola é figuraça, né? Uma vez eu descobri que o Mola, na época, né, que ele tinha se convertido, aí eu encontrei com ele no mar assim, aí eu falei, ei Mola, tudo na graça? Ele, não tô na igreja da graça não, tô na bola de neve. Eu falei, não, eu sei, eu tô pensando se você tá na graça mesmo, se converteu, tá tudo certo. Mola, então, é uma figura extremamente engajada, né, com a igreja, né, um cara que realmente se converteu de verdade. Eu sempre gostava das histórias dele, que a gente conversava sobre as ressaquinhas de Itapuca, que ele falou que tomava banho com álcool depois. Ele é uma figura. Mas hoje em dia ele não perde tempo mais com crente não, ele só vai em cima de quem não conhece Jesus, eu não consigo mais conversar com ele. Não, você já aceitou Jesus, vou pro próximo. Ele é uma figura. Dudu, e a escolinha, cara, como é que tá lá? Como é que... A escolinha, cara, é um xodozinho assim da minha vida. Eu vai fazer 8 anos agora em dezembro. Nossa, tudo. E eu estava viajando agora, chorei de saudade dos meus alunos, que são meus amigos. É uma terapia, tá ali com eles, passo mal de rir. Funciona todos os dias, tem segunda, quarta e sexta à tarde, e a galera já mais que é um treinamento. Em Itacoatiara, né? Itacoatiara, 3 horas da tarde, e de manhã é a coroada. Galera, entendi. se tu quiser chegar lá, meu irmão. Chegar lá, começou, faço o descarrego também, 8 mas... horas da manhã, tirar uma galera maneira assim também. Mas é a hora que eu relaxo mesmo, é um trabalho relaxante. Entendi. Então a galera que quiser entrar em contato, é só entrar em contato com a Bola de Neve também, né? É só chegar lá. Tem no site, acho que sabe, você botar no Google Bola de Neve Niterói, tá lá. Se botar no Google Bola de Neve vai aparecer uma sorveteria, cara. É mesmo? Tem um monte de sorveteria Bola de Neve. Você não é de Deus não, né? Repreender isso em nome de Jesus. Porque, pô, esse nome, não é amém. Mas acho que não é difícil não. Outro dia eu botei, lá, tava querendo falar com vocês lá, botei lá Bola de Neve Niterói, aí no site tinha lá o telefone. Não, tem sim, tô tem brincando. e-mail, mas tem também, tem escola de criança, Bola de Neve, tem sorveteria, né? Mas tem lá, agora a gente já tá com alguns sites aí, em cada estado tem um site. Dá pra achar a gente lá. Gente, então, fiquem com Deus. Né? Foi um prazer aqui ter os nossos convidados. Creio que você deve ter sido abençoado aí. Eu conto com você no nosso próximo programa, que é semanal. Você pode entrar lá no nosso site e você vai poder assistir os programas. Deixa um abraço e a paz de Cristo.